Olá, seja bem-vindo ao canal Passado a Limpo. Desde já, eu gostaria de lhe agradecer pelo seu like, pelo seu comentário e principalmente pela sua inscrição. Lembrando a você também que não esqueça de me enviar um e-mail aqui nesse endereço abaixo, contando a sua história. Pois você contando aqui a sua história, você estará ajudando outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você. Lembrando a você que a finalidade desse canal é uma finalidade muito nobre. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a Vilma Pereira. A Vilma Pereira é uma baiana de muitas garras, que nunca desistiu dos seus objetivos e aprendeu que ser vítima não era a solução. Nós tivemos uma conversa muito longa, por isso eu resolvi dividir a entrevista da Vilma em duas partes. Você fez alguma terapia para melhorar um pouco a situação? Porque esquecer de vez, ou vamos supor, passou, isso realmente é difícil, né? Isso não, a gente melhora, né? Fica um tempo, fica. Uhum. Mas você chegou a fazer alguma terapia? Como é que você está hoje? Não, eu não fiz terapia, não. É como eu te falei. Eu saí por vontade minha mesmo. Eu levantei. Bom, tem uma história que eu acabei não contando para chegar nessa Conte, parte da terapia. conte. Eu conheci no YouTube mesmo, com essas buscas, essas pesquisas e tal. Eu conheci uma mulher que ela fazia um curso. Ela dava um curso, não vou falar nome, né? Mas eu vou contar a história sem falar nome. Uhum. Ela dava um curso e esse curso era muito caro. Era, não, é muito caro. Mas eu queria fazer o curso, só que eu não tinha condições, não fiz. Só que eu acompanhava tudo dela. Eu aprendi muita coisa com ela. E um dia eu fui choramingar para ela, porque até então eu andava choramingando, né? Eu me fazia de vítima. Hoje eu penso diferente, depois da lapada que ela me deu. Ela não sabe, mas ela me acordou. Uhum. Aí eu fui choramingar para ver se eu ganhava o curso, porque algumas pessoas tinham ganhado o curso. E ela falou assim, ela foi muito grossa comigo. E ela me deu uma bela de uma lapada. Não vem se fazer de vítima para mim que não cola. Acorda, levanta, corra atrás. Depois daquele, eu me senti muito mal, eu chorei, eu esperneei, mas depois daquele dia eu sou outra pessoa. Ela não sabe, mas eu sou outra pessoa. Quer dizer, Você quer saber? no caso, aí você já fez a terapia, né? Ela fez a terapia com você, Foi, né? foi assim, ela só de uma lapada só, de uma lapada só. E depois desse dia pra cá eu comecei a pensar comigo, mas ela tem toda razão. Ninguém é vítima. A gente não pode andar por aí se fazendo de vítima. E aí daí pra cá eu mudei assim completamente. Foi uma coisa assim, parece que ela foi mandada pra falar aquilo pra eu acordar mesmo. Foi uma pancada pra acordar mesmo. Faz quanto Faz tempo um, isso? eu acho que faz um ano e meio, uns 2 anos por aí. Nunca mais eu tive contato com ela. Eu acompanho, continuo acompanhando tudo, mas eu não tenho contato. Mas que eu tinha o WhatsApp dela, eu conversava de vez em quando tal, mas não é que ficou mágoa, é que eu não. Ficou a lição, né? No caso. Ficou a lição. Eu acho que eu levei o que eu tinha que levar ali, já deu. Eu não preciso escutar mais nada, não, mas resolveu. E eu acordei mesmo, foi aquela paulada para acordar mesmo, aquele balde de água gelada para acordar. E nunca mais eu precisei pedir nada para ninguém, nunca mais eu me fiz de vítima para ninguém. Hoje eu penso o contrário, a gente não é vítima mesmo. Tá? Se a gente andar por aí choramingando, é pior. A gente tem que levantar a cabeça e correr atrás e pronto. Tanto que, olha como que as coisas acontecem. Eu vivia muito em, não sei se tem a ver, né? Se não tiver, depois você corta.
Eu vivia muito escrevendo carta para programas de TV, assim, muito. Não é me fazendo. É, eu acho que até que era, né? Me fazendo de vítima nas inscrições que eu fazia no programa de televisão, né? E depois que essa mulher me deu essa lapada, eu comecei a escrever diferente. Eu falei assim, eu não vou mais me fazer de vítima, eu vou escrever lá e é pá, pum e acabou. Vou escrever o que. Se for para ser, vai ser. Se não for, paciência. E eu escrevi uma carta pro programa de TV. E uma semana depois eu fui chamada. Uma semana depois a gente gravou. E eu ganhei o que eu queria. Ô, Isso Glória. tudo menos de um mês. Aconteceu tudo. Assim, sabe? Sem eu precisar me. Eu escrevi uma coisa lá, assim, sabe? Sem intenção. Sem tanta intenção. E mandei. E ganhei. Assim, do nada. Coisas que eu nem imaginava que. Se quiser, depois eu posso até deixar o link para o pessoal ver o que foi. Mas foi assim muito rápido. Eu falei assim, olha, não é que você agradecer as coisas que você tem, você não se sentir vítima de nada, não é que as coisas mudam muito, mudam muito. As pessoas têm que experimentar a não reclamar da vida e agradecer o que tem e não se fazer de vítima de nada, porque ninguém é vítima de nada. Pode acontecer o que acontecer com você. Você não foi vítima, pode ter tido motivo para você ter passado aquilo ali. Mas a Entendeu? questão, Vilma, é porque as pessoas que sofrem de serem vítimas, né? Não porque elas querem, mas porque aprenderam, né? É, é. Ao longo da vida elas aprenderam a É ser o que a vítimas, gente passa, às vezes, né, que faz a gente se justamente. vitimizar, né? Então, essas pessoas, você pode várias vezes ao dia dizer justamente o contrário, justamente isso que você está dizendo aqui, que ninguém é vítima, né? Você tem que passar aquilo que passou. Essas É, pessoas, aprender. essas pessoas, elas jamais vão aceitar é, esse conselho, ou não sei, essas palavras que você vai dizer pelo seguinte, porque elas não se sentem dessa forma, elas se acham mesmo vítimas, né? E é triste, e é triste porque a gente não consegue enxergar, viu? Parece que tem uma coisa assim, ó, hum, que tapa, você não consegue ver, por mais que alguém te fale. Ah, tem que ser um balde de água gelada mesmo para você acordar ali de vez. do da moça lá, né? Foi o balde de água. Foi. Foi uma paulada feia, mas que eu passei uns dias mal, mas depois eu dei aquele estalo assim. Hum, Falou, não é que é isso mesmo? Ela tá certa? Depois eu, não, nunca cheguei para ela para agradecer, mas eu comigo, eu hum, agradeço muito a ela, porque ela me hum, acordou mesmo. hum, hum. Hoje, Uma coisa, hoje ninguém vai me ver choramingando aqui, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu vou de cabeça erguida. Tem para me dar? Não tem? Tudo bem, beleza. Não vou hum, choramingar, não vou me ajoelhar, não vou me fazer de hum, vítima, entendeu? hum. É a gratidão é tudo, tudo, Não é tudo. a mim que tu É, tem que agradecer, né? Não é a é, mim, de forma E também alguma. não é um, e também a gratidão não é uma palavra que você fica, ai, gratidão. Ai, gratidão. Não é um sentimento que você tem. É o sentimento. É um Tudo na vida é sentimento. sentimento, né? É um Inclusive até a sentimento. reza, né? A nossa reza. Ah, é. Antigamente eu rezava Da é, boca para fora, blá, 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 blá. só porque, né? Hoje em dia você sabe que a reza é um sentimento, né? Porque eu acredito que esse sentimento que sai realmente dentro de você é o que realmente vai chegar a Deus, É. ao universo, realmente onde que é, mas a gente sente que chega lá, né? Se você ficar Uhum. só naquela repetição, naquela coisa, É que a uma coisa. história, é a história da vibração, né? Tudo é vibração, nada é a vibração, é aquilo que você sente que você vai atrair, né? É isso mesmo. É energia, né? A Questão da energia, né? energia. Isso mesmo. Só que se a gente tivesse aprendido isso antes, Vilma, quando a gente era, Nossa, não era bom, quanta coisa a gente tinha mudado e feito, né? tanta coisa, Mas né? assim, nunca é tarde, né? Não, Nunca é tarde para a gente aprender. Eu nunca. aprendi, demorou para me aprender, mas eu aprendi. Hum, Demorou muito. Mas hum. não foi tarde, não. Eu ainda estou aqui. Nunca é tarde. Nunca, Não. eu penso assim, que o último dia, o último suspiro que você der, Se pronto, você aprender alguma coisa, né?
O que você for aprendendo, o que você for levando para o seu autoconhecimento, para a sua vida, para você melhorar, porque eu penso que a tarefa da gente aqui é realmente essa, você crescer, né? Você crescer, você evoluir. E a cada dia, quando você acorda, você sentir que você foi melhor do que você quer ser hoje melhor do que você foi ontem. E amanhã verdade. melhor do que hoje e o ontem, e sempre evoluir. Eu acho que é essa a Esses tarefa. dias, esses dias eu falei isso para uma conhecida minha aqui, porque eu faço alguns trabalhos assim de artesanato e eu fui levar na casa dela e ela é evangélica. Uhum. E aí a gente conversando, aí eu peguei e falei para ela assim, as pessoas acham que veio aqui no mundo para trabalhar, ter uma boa casa, um bom carro, casar e ter filhos. E esquecem da evolução, esquecem de se melhorar, né? Hum, Esquecem de agradecer as coisas que tem. hum. E aí, quando sai dessa vida, aí fica perdido, porque tudo que tem não serviu para nada, se não aprendeu nada. Aí tem que voltar de novo, né? Para aprender. Tem que voltar de novo. Só sai daqui quando aprender, quando fizer a Quando lição. aprender, aí vai voltando, né? Até aprender. É isso mesmo. Parece que tem um véu, como você falou, tem um véu, não sei o que é, sabe? Que parece que tapa todos os sentimentos de Tapa. entendimento, né? As coisas estão na cara e você não consegue ver. Não consegue, né? É, Mas eu é igual, acredito é que igual o que essa mulher falou para mim, que eu tinha que levar esse tapa na orelha para poder aprender a enxergar o que ela falou. E se ela hum, não tivesse falado do jeito que ela falou, talvez eu não tivesse enxergado até hoje. hum. Eu não Mas teria visto. esse ensinamento chegou para você justamente na hora certa, né? Foi na hora que você realmente estava É. precisando. Não tinha que ter sido antes nem depois, tinha que ter sido naquele Não, chegou na hora certa. chegou na É hora na hora que certa. eu tinha que, é na hora que tinha que ser. E Hum, eu aprendi tudo foi na cacetada mesmo. Não foi terapia, não foi médico, não foi ninguém hum, assim que veio sentar para conversar comigo, não. Foi tudo na paulada mesmo. hum, hum, Porque assim, quem tem a vida boa, tranquila, que sobe, desce, tem tudo na mão na hora que precisa, não aprende nada. hum, Não aprende muita coisa. O que hum, aprende muito é aquele que leva prego na cabeça o tempo todo. Aquele aprende bastante coisa. Esses têm lição de vida. hum. Esses Mas eu, têm o que ensinar. mas eu acredito também que muitos desses que têm uma vida certinha, eu acho que não existe vida certinha, né? Sempre é altos e baixos. Não. Mas esses que têm menos, que nascem numa família estruturada, né? Que tem orientação na vida, que tem tudo, que consegue mais ou menos aquela vida padrão, é porque essa pessoa aí já, em outra vida, talvez já tenha evoluído, já tenha passado É, por isso que você passou, outras pessoas já tem isso passaram. também, né? É que a gente não sabe tudo de todo A gente, mundo, né? a gente não sabe, né? O que realmente está por trás da história daquela pessoa. Por isso É, que eu sempre acreditei que cada um tem uma função, cada um tem uma missão, né? Os é, bons vieram é, para lhe trazer algo, lhe acrescentar algo de bom. Os ruins vieram, ou ruins, não sei se pode se dizer ruins, mas essas pessoas que fizeram menos boas ações comigo, ou com você, ou com outra pessoa, é, é, a tarefa porque dela. ó, é a escola mesmo, né? Tem gente de todo tipo, né? Se a gente fosse já evoluído, a gente não estaria aqui, né? Não estaria aqui, né? Tem isso. Não, eu acho que não precisaríamos estar aqui, estaríamos aonde? É, Né, ajudando em uma outro, dimensão melhor. com certeza, com certeza. Mas eu espero que eu gosto de estar aqui, eu gosto de tudo aqui, mas eu agradeço a Deus se eu não precisar mais voltar aqui para passar por tudo isso de novo, não. Né? Não é? Eu Quem espero quer, né? dessa vez. Eu Mas espero que não. uma coisa eu falo hoje, nem tudo naquela época para mim era bom, mas se tem uma coisa que a gente era feliz e não sabia, era viver uma vida natural, ter água filtrada limpinha, ter um banho gostoso, comer o que a gente plantava. Tudo Uhum, isso era ótimo. Hoje, com tanta
coisa industrializada, tanta água cheia de porcaria dentro que a gente bebe, a gente, nesse lado, a gente era muito feliz e a gente nem sabia que era. Isso mesmo. Pensando por esse lado, né? Isso mesmo, né? São coisas que a gente hoje em dia deseja, né? E realmente E não não tem, né? tem. Tomar um banho de cachoeira, aquele, Nossa, né? Aqueles banhos de maravilha, né? praia, é isso mesmo. Depois que eu fizer a edição completa, se ficar um pouquinho longo, eu divido, não tem problema nenhum. É a prova de que a sua história é realmente verdadeira, né? Impactante. Nossa, você revive, né? Quando você conta, você revive. Quando eu estava lembrando das histórias para contar, eu já chorava só de lembrar, porque vai indo, você vai dando uma guardadinha naquelas coisas, mas na hora que você começa a contar, né, aí não tem jeito, né? Mas Isso tem mesmo. muitas histórias. Tem uma outra coisa que aconteceu comigo também, assim, mais para sobrenatural, né? Hum, Uma época que o meu pai. É que assim, quando o meu pai trabalhava, ele fazia. Meu pai sempre teve carro. Tanto que a família, todo mundo sabe dirigir. Meus irmãos com 10 anos, todo mundo já sabia dirigir. Porque uhum, tinha carro na fazenda e a gente podia pegar e andar ali. Era igual um brinquedo, né? A gente podia pegar e dirigir ali, porque não ia matar ninguém, não ia bater no poste, nada. Todo mundo aprendeu a dirigir muito cedo. E meu pai tinha uma perua que meu avô deu para dar uma ajuda para ele fazer os carretos, né? Porque lá o pessoal trabalhava muito com plantação, mandioca, fazia farinha para vender, fazia essas coisas, né? Vendia muita coisa, amendoim, essas coisas. E o meu pai trabalhava carregando essas pessoas para a cidade para vender, porque nem todo mundo tinha carro e o meu pai tinha a perua e levava essas pessoas para vender na cidade. E aí ele ia, vendia, enchia o caneco e voltava para casa. Às vezes nós, os irmãos, ia para servir de, que a gente gostava, né? De abrir porta da perua para o povo entrar e abrir para descer, porque era que nem ônibus. Você para aqui para deixar um, para aqui para pegar outro, era assim. E a gente era o cobrador da perua. E aí a gente passava um dia maravilhoso. Mas quando chegava a hora do meu pai chegar em casa, todo mundo já procurava se esconder em algum lugar para não ver meu pai. Porque sabia que ele vinha bêbado, né, da rua, tudo que ele ganhava ali naquele trabalho, ele já bebia lá mesmo e voltava quase que sem nada. E eu nem te falei que a gente tinha, cada um de nós tinha uma enxadinha do nosso tamanho, para a gente carpir, para a gente plantar, para a gente colher, a gente trabalhava para caramba. E quando meu pai chegava que a gente não estava trabalhando, era uma surra. Tinha que levar uma surra, porque tinha que estar trabalhando. Ele não gostava de trabalhar, mas a gente tinha que trabalhar. E quando ele estava para chegar, era uma tortura para a gente. Sabia que estava vindo a briga. Aí chegava junto com ele a briga. Porque a minha mãe pedia para ele comprar as coisas para a gente e ele não comprava. E aí é aquela briga, né? E sempre tinha o episódio de um com um pau na mão, o outro ir para cima do outro com a faca. Sempre tinha essas coisas. Já era até natural para a gente. E um dia a minha mãe foi junto com os meus dois irmãos mais novos para a cidade, porque ela queria comprar algumas coisas lá, porque ela trabalhava muito e ela vendia o que ela trabalhava, o que ela colhia, para comprar uma roupinha, uma coisinha básica para a gente, né? O que dava ali para comprar. E um dia ela foi com meus dois irmãos mais novos para a cidade com meu pai. E quando foi assim, 1 hora da tarde, mais ou menos, 1, 2 horas da tarde, o meu pai encosta a perua toda torta na porta de casa. Toda distorcida. Ele bêbado, ele estava subindo uma ladeira que todo mundo tinha medo de subir essa ladeira quando vinha com ele da cidade.
quando chegava na hora de subir essa ladeira, todo mundo tinha medo. Porque era uma ladeira muito íngreme. Íngreme, né, que fala? Acho que é. E o pessoal ficava com medo, porque se o carro não subisse até em cima, corria o risco de descer, virar, acontecer uma tragédia. E nesse dia, estava eu e meu irmão, meus irmãos, né? Que a minha mãe foi para a cidade com meus dois irmãos mais novos, e ficou eu, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, ficamos em casa. E aí a gente esperando para chegar, né? Estava na hora de chegar, minha mãe sempre vinha com um presentinho, uma balinha para cada um, e a gente naquela alegria de esperar minha mãe chegar. Aí meu pai encostou com o carro, a perua toda distorcida, sem o vidro, batida. E aí foi aquele desespero, né? Porque na cabeça da gente, né? Minha mãe e meus irmãos morreu. Meu pai chegou aqui com a perua desse jeito. E meus irmãos e a minha mãe não chegou, deve ter morrido por aí. E agora, para saber o que aconteceu? Porque o meu pai, quando a gente foi abrir a porta da perua para perguntar para ele o que tinha acontecido, ele caiu da perua, ele não desceu, ele caiu, porque ele estava muito bêbado. Ele não sabia nem falar o que aconteceu. E aí meu irmão tinha 14 anos, desesperado, foi até a casa do meu avô, correndo lá na casa do meu avô tinha carro, mas meu avô não deixava ninguém pegar no carro dele. Meu irmão entrou desesperado dentro da casa do meu avô, falando o que aconteceu, que meu pai tinha chegado com a perua toda batida, que era para o meu avô emprestar o carro para ele ir atrás da minha mãe. E meu avô falou, não vai. Eles já não gostavam da gente, né? E aí ele falou, não vai, não vou emprestar. Meu irmão saiu atropelando, porque meu irmão era grandão. Meu irmão saiu atropelando meu avô, foi lá e pegou a chave, porque sabia onde estava, onde ele guardava. Pegou a chave do carro, entrou no carro e saiu rasgando com o carro pela fazenda, foi atrás da minha mãe. E a gente ficou tudo chorando em casa, sem saber o que tinha acontecido. Aí meu irmão foi. Meu irmão foi procurar pelas pessoas que estavam junto naquele dia para saber o que tinha acontecido. Aí, enquanto meu irmão estava indo atrás da minha mãe, aí chegou à noite, isso já era noite, né? Depois do meu irmão passar quase a tarde inteira procurando onde estava. Aí chegou um carro que, lá onde a gente morava, tinha muita Petrobras, muito estação de Petrobras. E a gente conhecia muita gente, a gente era muito conhecido lá nesse lugar que a gente morava. Todo mundo sabia quem era a filha de Bié, todo mundo sabia quem era os netos de Antônio Pordo, porque era um fazendeirão, né, lá da cidade, todo mundo sabia quem era, né? E aí, como eu saía perguntando, as pessoas sabiam quem era, para quem era que estava procurando. E aí, um desses caras da Petrobras, que meu pai já chegou a trabalhar, né, com eles, chegou em casa com a minha mãe com o joelho costurado, quase sem andar direito, com meus dois irmãos que não sofreu um arranhão. Meus dois irmãos pequenos não teve um arranhão. E aí teve outras pessoas que estavam dentro, que se machucou e tal, mas a minha mãe ficou um tempo sem poder andar porque ela cortou a rótula do joelho e estava toda costurada. E daí chegou meu irmão atrás, né? Porque informaram para ele que já tinham vindo trazer a minha mãe e meus irmãos em casa. E depois a gente ficou sabendo que. Deixa eu abrir aqui que está dando calor. E depois a gente ficou sabendo que o meu pai, na hora de subir essa ladeira, ele meio que deu uma cochilada, ele vacilou, né? Porque ele estava muito bêbado, deu uma vacilada. E a perua voltou descendo. E do lado dessa ladeira era uma ribanceira muito alta. Muito alta. Tinha muitas árvores, assim, né? Mas lá embaixo era um buraco enorme, assim, de uns 100 e poucos metros. E aí ele não conseguiu segurar a perua deu uma virada e desceu nessa ribanceira, deu umas 3 viradas e uma árvore aparou a perua no meio.
antes da perua cair lá embaixo, na ribanceira, ela parou no meio dessa árvore. A árvore segurou a perua para não cair lá embaixo no buraco. E daí a minha mãe, com a perna, com a rótula do joelho cortado, sem poder andar, sangrando, ela subiu a ribanceira de 4, chegou lá em cima, os caras que passavam da Petrobras, que trabalhavam ali perto, ela pediu socorro, foi que aí apareceu as pessoas para tirar, tá? E aí levou as pessoas, aí veio o guincho, puxou a perua, colocou lá em cima. Meu pai pegou a perua, funcionou a perua e veio para casa e largou eles lá. E aí foi mais uma das histórias. As que eu vou lembrando, né? Tem várias, mas as que eu vou lembrando é essa. Tem muita coisa, muita coisa. Nossa. Foi como se as mãos de Deus, né? Se transformou naquela árvore e segurou o carro ali, né? Foi porque se tivesse passado da árvore não existia ninguém hoje mais. A minha mãe, meus irmãos não existiam. E algumas pessoas se cortou por causa do vidro ali, né? Que saiu rolando dentro da perua. E os meus 2 irmãos pequenos não teve nenhum arranhãozinho. A minha irmã acho que tinha uns 5 anos, o meu irmão tinha uns 4, não lembro quanto, mas nenhum dos dois não teve nenhum arranhãozinho. A minha mãe cortou a rótula do joelho, ficou um tempo sem andar. E outras pessoas que tiveram assim um cortezinho aqui, outro ali, mas nada grave. E o meu pai chegou em casa inteiro e ainda com a perua toda torta e andando. Milagre, né? Milagre. Milagre, né? Por isso que eu falo para você, eu me sinto uma pessoa protegida, porque diante de tantas coisas que a gente já passou, tem umas coisas assim que parece proteção mesmo. É como se quando a gente veio para o mundo, não sei se acredita em outras vidas, em reencarnação, não sei se, também eu não sei se eu acredito, mas eu penso assim, parece que quando foi para você, quando estava sendo programado para você vir para a vida, parece que alguém lá falou assim para você, olha, você vai para lá, você não vai ter nada, mas você vai ser protegida e não vai te faltar nada que você precisa. Parece que, sabe assim? Porque é isso que eu sinto aqui, é isso que eu acho. Porque a gente nunca passou fome, a gente nunca passou por coisas assim, sabe, mirabolantes, mas também nunca tivemos tudo que a gente queria, sempre com dificuldade. Mas sempre protegido, sempre guardado. Ô, Vilma, tem uma pergunta aqui que desde hoje tá martelando aqui na minha cabeça, eu tenho que perguntar para você. Quando seu pai faleceu, eu acredito que foi mais ou menos um alívio, né, para toda a família, né? Mais ou menos foi um alívio. Ele chegou a pedir perdão a vocês? Teve alguém perto dele? Como é que foi o falecimento dele? Você lembra? Então, quando a minha mãe sempre vinha para cá, né? Como eu morava aqui, já tinha um filho, já era casada e tinha um filho, a minha mãe de vez em quando ela vinha passear aqui. E aí ela veio, nessa época que meu pai estava doente, ela veio para passar um tempo, né, aqui com a gente. E nesse meio tempo meu pai faleceu. Ela estava aqui. E como naquela época não tinha essa facilidade de viajar que nem hoje, que você pega um avião aqui, já daqui a pouco você está lá, tudo era demorado, tudo era muito caro, né? Na época, o ônibus era 2 dias para lá, um avião você tinha que comprar passagem hoje para ir na semana que vem, então a gente não conseguiu ver nada, a gente não soube de nada, não soube não, a gente soube, mas não conseguia, não tinha como a gente ir para lá no mesmo dia. Então, meu pai morreu, foi enterrado, e a gente só conseguiu chegar lá depois, bem depois. E aí, foi quando eu fui lá, que meu filho mais velho, que tem 29 anos, 29 não, tá com 30 agora. Ele tinha 1 aninho, aí eu fui com a minha mãe para lá. E aí foi aquela coisa, porque quando a gente chegou lá, a gente chega primeiro na cidade, né? Da cidade a gente pega um carro para ir para a fazenda. E aí quando a gente chegou na casa, que aí foi
relembrar da história, o que contaram, o que aconteceu, foi aquela choradeira, foi aquele desespero. Eu relembrando toda aquela casa, aquela coisa, aquele lugar, foi aquele, sabe, aquele que eu nunca mais tinha ido lá. Fazia acho que 7 anos, 6 anos que eu não tinha ido lá. E aí juntou a minha mãe chorando, porque por tudo que passou ali, e a gente, tudo que viveu ali, e a minha irmã contando, a minha irmã mais velha, que cuidou de tudo, que essa minha irmã também faleceu, acho que há 5 anos atrás, mais ou menos. Eu não sou muito de guardar data, não, eu não sirvo para guardar data, não, não sei a idade, assim, certinho, não, eu falo mais ou menos, né? E a minha irmã que cuidou dele, que segurou toda a barra quando ele estava doente, quando ele passou mal, ele disse que ele foi internado e os médicos falaram, leva para casa porque não tem mais jeito, só esperar o dia da morte. E a minha irmã que cuidou dele até o último dia. Diz que o dia, o que contam é que o último dia que meu pai, no dia que meu pai faleceu, diz que acho que ele explodiu por dentro e aí saía secreção por tudo quanto era canto do corpo dele. E a minha irmã foi que segurou toda essa barra com meus irmãos que ficou lá. E aí teve o enterro, tudo, e aí a gente recebeu a notícia aqui. A gente não levou aquele baque de ai, meu pai, porque a gente sofreu com ele. A gente não tinha aquele amor de pai, sabe, para sofrer pela morte dele. Mas eu também não tinha raiva. Depois que tudo aconteceu, que eu comecei a entender, que eu comecei a estudar sobre tudo isso, essas coisas todas, aí eu fazia oração do perdão, mesmo não sentindo raiva nenhuma dele, mas sempre fica aquela mágoazinha, né? Eu fazia oração do perdão, o Ponopono, um monte de coisa. Eu tipo, conversava com ele, né? Porque a gente tá morto, mas não tá morto, né? Eu conversava, eu falava que para ele ficar em paz, porque eu não tinha raiva, e que ele me perdoasse por alguma coisa que eu fiz, e que eu também perdoava ele, essas coisas todas assim, né? Para não ficar mágoa, para não ficar nada mal entendido, né? Onde ele estiver, que ele fique bem, e eu também estou bem, tá tudo certo. Ninguém deve nada para ninguém. Você já sonhou com ele alguma vez? Eu sonhei umas 2 vezes, mas logo que ele morreu, eu sonhei com ele, mas eu nem lembro direito o que foi, não lembro como. Eu sonhei muito pouco com ele, muito pouco. E os sonhos, assim, nada a ver, nada, Hum, sei lá, não tinha muito a hum, ver. hum. Nada marcante, assim. Nada marcante. Não. É para você ver, né? A gente vai conversando, vai aparecendo história, né? É, Vai. é muita história, né? Mas, É muita coisa, né? na verdade, 50 anos, você já fez, você fez agora em abril, né? Fiz, Dia 2 fiz, de abril, né? Você fez fiz. 50 anos, né, no caso. Também aquela história, eu também tenho 2 datas de nascimento. Brasileiro é cheio de 2 datas, né? Então. Eu não tenho nem o sobrenome do. Meus irmãos têm um Pereira e um Barbosa que eu não tenho. Eu Uhum, tenho um Pereira Silva. Todos os meus uhum, irmãos têm Pereira Barbosa e eu tenho Pereira Silva. Só. uhum. Só você, Não no tenho caso. só. Eu não Uhum. tenho o resto. É como E se eu não tivesse o pai ou a mãe, sei lá, nem sei. uhum, ok. Interessante, né? Que geralmente é, os filhos ou têm ou não têm, né? Mas no caso foi só você É, mesmo que não só pegou o eu balão. mesmo. É. E a minha irmã? A minha irmã a gente chama ela de Sandra, mas o nome dela é Adriana. Porque o meu pai, a minha mãe pediu para o meu pai pôr o nome de Sandra. Mas na hora de registrar ele perdeu tudo e aí não sabia o que pôr, chegou lá e colocou um Adriana. Aí Uhum. a gente chama de Sandra, mas onde ela vai tem que ser chamada de Adriana, né? Assim, questão de documento, essas coisas é Adriana. Interessante, É né? tudo bagunçado, Tudo tudo bagunçado. bagunçado. É, Eu adoraria saber a hora que eu nasci, se tinha a lua assim, assado, que nem fazem mapa, né? Eu queria saber, mas eu não sei.
Eu não Uhum. sei a hora que eu nasci. Nem a minha mãe lembra a hora que eu nasci, porque também 7 filhos. Na verdade, Ah, ela teve 8, né? Ela perdeu um. mas a Vai minha mãe, lembrar? pelo menos a minha mãe dizia, olha, você nasceu no domingo de 6 horas da manhã, no dia 10 de setembro de 67. E no meu documento tem 10 de setembro de 1964. Mas a prova de que foi realmente 10 de setembro de 1967, no domingo, porque em 64 foi uma quinta-feira, o dia 10 de setembro. Então, se minha mãe dizia, ela sempre contava, eu me lembro, É. sempre contava que eu nasci no domingo, às 6 horas da manhã. Aí contava a história Uhum. todinha de como eu nasci. Então, mesmo estando no documento que foi em 64, mas se você olhar no calendário, 64, dia 10 de setembro, foi uma quinta-feira, e Uhum. eu contava do domingo. Então, fica. Então, e a minha mãe tinha que saber, porque tem uma tia minha, lá por parte do meu pai, que tem uma filha que nasceu dia 1º de abril. E assim, as duas estavam grávidas. Não se davam muito bem aquela coisa de cunhada, né? Mas estavam grávidas, as duas juntas. Quando uma Uhum, foi para o hospital, a outra também, para o hospital ou nasceu em casa, né? Nem sei direito. Mas uhum. quando uma nasceu, a outra também nasceu. Uma dia 2 de abril, a outra 1º de abril. Então a minha mãe tinha obrigação de saber o horário. Ela não sabe que hora que a minha. Eu pergunto para ela, já perguntei para ela várias vezes. Que hora que eu nasci? De noite, de dia, de manhã? Ela não sabe. Não sabe. Mas você não sabe também se nasceu em casa ou se nasceu no hospital, na maternidade. Eu não tenho certeza. Mas eu Hum, acho que eu nasci em casa, eu não tenho certeza. Porque era normal, né? Naquela época, minha É, mãe então, teve as 10 parteiras, filhos, né? minha mãe teve 10 filhos, e desses 10 filhos, todos eles nasceram em casa, né? Todos, nenhum. Então, Sempre com a parteira, né? No caso, era a é, minha eu, madrinha. eu, eu só tenho certeza da minha irmã mais nova, né? Porque a minha mãe fez a cirurgia lá, como que chama? Para não ter mais filho, que é o Cesárea. corte na barriga, a Cesárea. cesárea. Uhum. Isso. Essa eu sei que foi no hospital. Até porque eu lembro que meu pai tinha um carrinho velho que a gente foi junto buscar minha mãe no hospital com essa minha irmã que tinha acabado de nascer. Uhum. Uhum. Aí eu lembro. Mas o Uhum. resto, Fica difícil, né? Porque o tempo vai é, passando, as memórias também vão, não sei, né? A gente não vai tinha mais, apagando, né? vai apagando, e não tinha aquele costume, né? A família de conversar, de contar, de manter as tradições, de É. fazer aquele álbuzinho, de contar as histórias da criança, coisa muito Ah, importante. eu lembro quando a minha mãe estava grávida, não, quando ela tinha ganhado essa minha última irmã, que ela fez a cesárea. Ela teve uma briga feia com a outra mulher do meu pai, que se pegaram no tapa. A minha mãe estava de resguardo. E eu lembro dessa briga. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, 8, 7 anos, eu devia ter. E eu lembro assim, vagamente, dessa briga das duas, o lugar assim, tudo, das duas, se pegando no tapa por causa do meu pai. E a minha mãe tinha acabado de ganhar neném, estava Nossa, costurada. nossa. Mas ela não teve nenhuma sequela, não ficou com nada, ficou. Não, menina, minha mãe até hoje, ela é meio doidinha. Minha mãe tem 76 anos e ela toma a cervejinha dela, dança o forró dela. Ela não tem aquela coisa de, ai, tô gripada, não posso levantar, não. Ela anda pra caramba a pé, vai na feira fazer feira, vai no mercado a pé, ela anda muito. Coisa E até boa. hoje ela assim, sabe, doidinha, sabe? Não é aquela mulher que fica assim postando. Ai, tô com dor de cabeça, vou deitar. Ela não é assim, não. Ela é bem ativa mesmo. É a geração de antigamente, né, Vilma? Isso é. A É. geração de E, antigamente era e muito na, diferente. nessa época, hoje eu não sei se ela tem sequela, né, das doideiras que ela fazia, mas ela era bem doidinha. Assim, ela não tinha esse negócio de resguardo muito, não. Ela ia trabalhar, pegava a enxada, apanhava nas costas, ia para a roça trabalhar, não tinha muito de ficar, ganhou o neném, não pode sair, não pode fazer isso. Ela não tinha muito isso, não. Ela ia mesmo.
Ela é aquela mulher pau doido, sabe? Hum, Ela é doideira. É hum. tanto que se você, apesar que eu puxei um pouco para ela, se você vê no vídeo lá que eu gravei lá do programa, depois eu te mando o link se você quiser ver. Manda pra mim. Uhum. Eu fui considerada lá a mulher macho, porque eu peguei um pouco disso da minha mãe. Aqui em casa não tem isso que a mulher não pode pôr uma telha, a mulher não pode pôr um piso na parede, um azulejo na parede, não pode trocar uma pia, não pode trocar um vaso. Pode sim, se quiser e tiver vontade de, eu faço isso, essas coisas. Por isso que eu fui parar na televisão, por causa Uhum. dessa história. E aqui em casa eu faço tudo. Meu marido já não sabe fazer, já Uhum. não tem habilidade. Não é que ele não sabe, ele não tem habilidade e não tem interesse de pôr Uhum. um prego na parede, furar uma parede para pôr um armário, não tem. Eu já faço. E Eu tenho hoje. você faz ah, artesanato, né? Que você falou. Qual é o tipo de artesanato que você faz? eu faço artesanato com garrafa reciclável, né? Eu corto garrafa, faço copo. Eu faço de uma garrafa, eu faço um jarro. Eu faço um vaso para pôr flores. Eu corto a garrafa e faço um vaso com tampa para pôr mantimento. Aí tem a marcenaria também, né? Que eu faço uma cadeira, eu faço um banco, eu faço uma mesinha, eu faço uma prateleira. Aqui em casa eu que me viro. Eu não ando muito em loja comprando coisa, não. Eu me Tudo viro. você aprendeu sozinha? Sim, e por causa dessa história eu contando que eu fui para televisão. Aprendi tudo sozinha. Eu não, eu vou nas redes sociais aí, vejo um negócio e quando alguém me pergunta, quando alguém me pergunta assim, você sabe fazer esse caixote? Não tem aqueles caixotes que o pessoal usa para fazer café da manhã para presente? Uhum. Aí chega uma pessoa aqui, você sabe fazer esse caixote? Eu queria um caixote desse. Fala assim, eu nunca fiz não, mas me dá aí. Aí eu vou e faço, fica lindo, fica Hum. perfeito. Parece que eu sempre tive a habilidade de fazer aquilo. Porque Nossa, é vontade, é o gostar, né? É o fazer com amor, né? com Quando você certeza. gosta de fazer um negócio, você faz. Com certeza. A habilidade, né? Essa É, habilidade de fazer coisas com a mão, né? com a mão. Artesanato mesmo, né? Eu gosto de fazer essas coisas. Hum, interessante. Aí você tem É uma que loja, ou não, não tenho loja. você Eu vende em não tenho, casa? como eu comecei esse negócio há pouco tempo, né? Foi na verdade foi depois da pandemia. Depois da Uhum. pandemia eu comecei me deu uma vontade louca assim de fazer alguma coisa, porque tudo eu dependia do marido, né? Tudo eu dependia dele. Com a pandemia a gente não passou necessidade, não passamos dificuldade nem fome, mas deu uma travadinha, né? Aí eu Uhum. falei, vou fazer alguma coisa, né, para me ter o meu, né, para me conseguir o meu dinheiro. E daí, como eu já gostava de fazer essas coisas, eu sempre fiz aqui em casa, na verdade parece que foi um estalo, sei, as coisas acontecem comigo assim do nada, de um dia para o outro. Eu vi um vídeo na internet e eu falei, eu vou fazer isso aqui. Aí comecei a fazer, e aí só que eu tinha dificuldade porque eu fazia tudo serrando na mão, cortando na mão. E aí foi onde eu tive a ideia de mandar, né, para o programa pedindo uma máquina. Aí eu não imaginava que eu ia ser chamada nem que ia ganhar, e eu fui chamada e ganhei. E hoje você trabalha com essa máquina. Aham, Que trabalho coisa com ela. boa. Não é Que muita coisa não, mas dá para o meu gasto. graças a Deus. Eu acho que por É tudo você tem que agradecer, por tudo, verdade. Eu né? só me arrependo de não ter pedido outra máquina, né, porque eu precisava de outra e eu não consegui, mas é consequência, né? Mas, Como eu achava que não ia dar certo, né? Acabei nem. hum, mas quem sabe você ainda vai conseguir essa É, outra tudo ao máquina. seu tempo, né? Porque no caso, essa outra máquina seria mais sofisticada para fazer outro tipo de corte. É, É. é. Uhum. É um complemento, né? É uma complementa a outra. E na época eu fui boba, eu achando que não ia dar certo, Hum, vai essa mesmo. hum. Mas, mas tá bom. O que Quem vier sabe tá até bom. depois você compra com o lucro do que você está vendendo, É, né? Com o é. lucro do que você vai. Quem Se sabe for você. para ser, for para ser, será.
Eu não me apavoro mais com nada, não. Justamente, né? Tudo nas mãos de Deus, né, Vilma? Tudo no tempo certo. Até porque as coisas que eu corri tanto atrás, que eu fiz tanta questão, que eu sempre quis, nunca veio. Então hoje eu tô assim. Deixa vir, se vier, não vier. Porque não vai adiantar mesmo eu ficar sofrendo, nem gritando, nem esperneando, né? Deixa acontecer. É assim que eu penso hoje, deixa acontecer, deixa fluir. Deixa fluir. Nada a força, né? Não. Não dá certo, isso aí não dá certo. Não dá certo, não. É isso mesmo. Mas que bom, que eu fico feliz que você, pelo menos, conseguiu essa máquina que, pelo menos, dá, né, para você fazer mais ou menos. Dá para ajudar bastante. Dá para ajudar bastante. Toda vez que eu digo o seu nome, eu me lembro daquele. Filme, desenho. Não é, eu me lembro sempre, toda vez Tem muita gente aqui que lembra do meu nome por causa desse Fred Flintstone. É engraçado, né? Mas é lindo, né? Ela era linda, né? A Vilma, quando ele gritava, Vilma! Era lindo. Tem gente que quando me chama, já me chama assim, ó, Vilma! É desse jeito, já me chama desse jeito. Não esquece meu nome por isso. Então, viu que coisa linda? Eu gostava muito também daquele desenho. Nossa, quando eu podia, eu assistia sempre. Não existe eu amava mais. aquele desenho. Não existe mais. Né? Só na internet agora, né? A internet tem ainda, né? Acredito que não. Hoje em dia eu acho os filmes muito violentos, não é mais como antigamente. Não. Né? Nada hoje é igual antes, né? Novela que a gente perdia um tempão para assistir. Hoje não. Eu não assisto nada. Na televisão não assisto nada mais, quase. Poucas coisas. São muito poucas coisas que eu assisto na televisão. Desde quando eu saí do Brasil, não sei mais nem o que é novela. Sabe? Nem televisão brasileira eu tenho. Tenho televisão alemã, mas difícil assistir. Porque não tem mais conteúdo que chama atenção. Hoje eu comprei uma TVzinha, mas eu comprei com o YouTube. Ela já vem com o YouTube integrado, porque televisão aberta. Não tem mais nada. Quando eu tô fazendo as minhas coisas aqui, eu tô assistindo as histórias do Paulo. Muito bom, né? Muito, Nossa! Paulo, afinal, que somos nós, e agora tem vários outros também que fazem mais aquele esportezinho, né? Sim. Né? Muito bom. Foi aí que eu resolvi mudar o nome do canal, né? De Maria Vai à Igreja para Passado a Limpo, justamente para contar as histórias, né, das pessoas, porque eu acho tão importante, tão interessante. É verdade. Tem muita história aí para ser contada, né? Que o pessoal às vezes tem medo, tem vergonha, né? Aí não conta, né? É isso mesmo. Sempre isso que eu digo, tento passar para as pessoas, para não guardar essas histórias para você, porque às vezes você ajuda outra pessoa que está precisando, né, que passou pela mesma situação, porque inclusive aí no Brasil, a nossa situação, não agora, porque as coisas melhoraram muito, né, em termos de tudo, né, direitos da criança, direitos humanos, mas na minha época, na sua época, 50, 60 anos atrás, era como se fosse uma escravidão realmente, né? Muito difícil. Muito difícil. Então, eu penso assim, que as pessoas na minha idade, na sua idade, para lá, essas pessoas todas, elas têm algum canto, um trauma de alguma situação que viveram, porque não existia direito da criança, o direito humano já era muito pouco, da criança já nem existia, né? Não tinha nada disso. Então, eu acho muito importante que se fale sobre isso, né? Os vídeos dele, quando acaba, ai meu Deus, por que não tem o terceiro, quarto, quinto para assistir, né? Não é muito bom. Nossa, bom demais. É bom. É bom demais, apesar que eu sempre tive essa coisa comigo, assim, sabe? Eu fui muito em igrejas. Sabe quando alguma coisa te chama e você não sabe onde está e você fica procurando? Aí vai numa igreja, vai na outra, vai na igreja, vai na outra. Aí chega na igreja, aí ensina aquele negócio assim, meio que não é aquilo que você está procurando, aí você vai em outra, aí chega lá a mesma coisa, aí você vai procurando, e não é aquilo, mas continua uma coisa te chamando ali, te buscando, e aí você vai atrás e aí você vai achando. Porque eu nunca acreditei que o mundo é só isso aqui.
Nunca acreditei que a gente só tem o que a gente vê. Tem também aquilo que a gente não vê. Né? Tem gente que acredita só no que vê. Então, a história que eu ia contar, que eu acabei ficando na metade, né? Quando eu estava contando lá sobre as brigas do meu pai, né? Uma história assim meio que sobrenatural. Não é sobrenatural, mas nesse meio aí. Uma vez, da casa da minha mãe para a casa do meu avô, a gente passava numa mata, bem pouca, pequena, mas curta. Mas era assim, era mato de um lado, mato do outro, e a estradinha ali no meio só para a gente passar, para ir até a casa do meu avô, né? E um dia meu pai, com uma briga assim, briga muito feia, muito violenta, assim, que não parava, e todo mundo chorando, meus irmãos chorando. Aí eu falei assim, eu preciso ir lá chamar meu avô, porque uma vez ou outra meu avô vinha, né, apartar, né? Ele nem sempre se importava, mas uma vez ou outra a gente chegava lá e contava, e chorando, desesperado, ele ia lá para socorrer. Aí, numa dessas, ninguém queria ir comigo, passar aquela mata escura para ir na casa do meu avô. Eu não vou, tenho medo. E aí, eu falei, eu tenho que ir. Com medo, sem medo, eu tenho que ir. E aí, quando eu saí na porta, assim, porque lá não sei se você sabe, mas não existia luz, não existia poste, nada, era escuridão total. Rua, né? A luz da lua, e nessa noite estava muito escura, nem lua tinha, não era noite de lua. E aí, quando eu abri a porta para ir lá, que eu ouvi aquela escuridão, aquele breu que não dava para ver nada, e ainda tinha as histórias que o povo lá da roça conta, de lobisomem, essas coisas, a gente morria de medo de pôr a cara na porta. E aí, quando eu abri a porta, que eu saí assim, que eu tinha que enfiar a cara na escuridão e sair, eu falei assim, naquela hora, eu falei com... vai eu. Tem nada que eu não emociono, né? Você lembrar, reviver as coisas. Mesmo, né? Realmente é muito... Eu só abri a porta e falei assim, Jesus, vamos comigo. Só isso que eu falei. O medo foi embora, acabou aquele medo, e eu fui andando devagarzinho, assim, devagarzinho entre aspas, né? Tranquila, calma. Aí o Jesus, vamos comigo. Na hora que eu falei isso, aquele medo assim, ó, sumiu, e eu fui e chamei meu avô e voltei sozinha. Eu nem esperei meu avô voltar junto. Eu voltei sozinha de novo, porque quando a gente tá com muito medo, a gente vai, vamos esperar o adulto para voltar, né? Eu nem esperei, eu voltei sozinha. E foi assim, uma coisa assim, bem louca também, assim. Foi bem marcante também. Você na verdade, a gente nunca está só, né? Mas nesse momento você se sentiu ainda mais a presença ali de Jesus, Foi. A presença do seu anjo da guarda. Né? Que a gente, na verdade, nunca está só. Né? Com certeza. Nem nunca vai estar, né? Pois é. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que vão assistir seu vídeo, que passaram ou estão passando pela assim, uma situação semelhante que você passou? Você gostaria de deixar um recado? Pode falar. É o que eu já tinha falado, né? Que a gente seja mais grato pelo que tem, né? Parar de querer o que não tem e agradecer o que tem, né? Porque quanto mais você agradece, mais você vai ter. E não reclamar tanto da vida. Eu falo por experiência própria, né? Porque mudou porque eu mudei. As coisas mudaram porque eu mudei. Não se fazer de vítima porque ninguém é. Não adianta se fazer de vítima porque ninguém é. Só vai trazer mais sofrimento. É isso. E agradeço a oportunidade, né? Eu que lhe agradeço por você ter tomado o seu tempo de estar aqui contando a sua história. E eu espero que sua história ajude muitas pessoas que passaram ou estão passando ainda, né? Momentos difíceis, como você passou. E sempre levantar a cabeça, né? Sempre acreditar que amanhã sempre haverá um depois, e esse depois sempre será melhor do que
do que o que já passou, né? Essa sempre, Verdade. né? Essa a finalidade do canal também, trazer esperança para essas pessoas, para as pessoas que realmente ainda não acordaram e não viram, não perceberam ainda que o que conta realmente é o agora e o aprendizado Bola que a para gente frente, né? a bola para frente e o aprendizado que a Deixar gente fluir. justamente. Então, muito obrigada, Vilma. Fique com Deus. E Obrigado eu. a aguinha de coco, o guaranazinho e tomando aí, Tá juntamente bom. aí para É, assistir e dar o like aí. Eu te desejo toda a felicidade do mundo. Eu lhe agradeço, sou muito grata por obrigada. você estar aqui comigo. E você é uma guerreira e a sua história é realmente coisa coisa de outra. Coisa de baiano. Não é coisa de Coisa de baiano, baiano, é coisa de baiano forte. coisa de baiano, pronto, é coisa de baiano da Ó, terra, mesmo, aqueles fortes ó, mesmo. Leva a porrada, bate na parede e volta de novo. Eu não deixo. levanta de novo. É a Fênix. Eu tenho aquele bonequinho que você derruba ele, ele levanta, derruba, levanta. Levanta. Não é assim? É isso aí. Pois tá, Vilma. Muito obrigada. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Tá, meu amor? Um beijo. Tá Fica com Deus, que Deus te abençoe. para você também. Tá Fique em bom? paz. Muito obrigada. Tchau, Vilma. Obrigada. Tchau.